bem, estamos de volta. Mais campeonatos estaduais, campeonato carioca agora. Ontem o Botafogo venceu o Flamengo de virada no Maracanã. Isso, vamos falar do jogo aí. E agora enfrenta o Vasco domingo para definir o campeão da Taça Guanabara. Né? Por que tanta alegria da eliminação do Flamengo? Não, talvez um medo futuro, tem, sabe? Não, né? da alegria não. Eu senti, acho que a gente foi um jogo aí que surpreendeu aí o pessoal que tava, não sei, com um salto assim, um pouquinho altinho, assim, toquinho de lado. Por que alegria vascaína? Não, alegria não. É um comentário, não era? sei lá. Foi surpresa. Sabe que não nem tá demonstrando alegria hoje, né? Imagina. Não, né? é surpresa. Parece que o Botafogo é carta fora do baralho pra você. Não. É o que tá surpresa, aparecendo. não. Isso aí tem um campeonato, tem um segundo turno pela frente ainda. Tem muita bola pra rolar ainda. Já vi muita gente rir antes e depois no fim cair do salto. Né? Eu vi ontem. Ontem eu vi gente rindo e depois caindo do salto. Mas o fim do campeonato é o que conta, né? Exatamente, é o que conta. Comenta sobre o jogo. Você falou e não comentou sobre o jogo? Não, exatamente, comentar. Esquece a sua alegria vascaína e fale sobre o Campeonato Carioca. Existe uma surpresa aí, que a gente viu que Esquece o torcedor, bota o Flamengo começou bem, com um ritmo de jogo maior, abriu o placar, vai ser moleza. E daqui a pouco, a gente estava comentando aqui antes do intervalo, que apesar de ser pesadão, o Louco Abreu é um jogador que tem a sua qualidade, um jogador muito inteligente ali naquela distribuição de bola na entrada da área. O Botafogo baseou muito as suas jogadas naquela bola aérea que ele dá um desvio no primeiro pau. E aconteceu no primeiro gol e em outros lances de perigo também. E aí o segundo gol que foi mais um lance meio que de sorte mesmo, né? Mas o Botafogo conseguiu a vitória, né? Não acredito que tenha sido gol de sorte. Foi uma jogada para mim, vou comentar então em cima do grande mérito da vitória do Botafogo ontem. Foi o Joel Santana, pelo esquema que ele armou do Botafogo, jogou sabendo das deficiências da própria equipe, tanto é que o Joel assumiu a equipe do Botafogo após a goleada sobre o Vasco 6-0, tratou de arrumar a defesa e de algum jeito tentou fazer jogadas de ataque, conseguiu explorar as características do Louco Abreu e o Herrera na correria, né? E conseguiu resultado. Fez uma equipe fechadinha, jogou no contra-ataque. O Flamengo jogou melhor, teve mais volume de jogo, teve mais chance de decidir a partida, mas o jogo foi inteligente, com jogadores com infinita capacidade técnica inferior aos jogadores do Flamengo. Conseguiram se destacar por lances esporádicos e em 2 jogadas o Botafogo conseguiu virar a partida. Futebol é bola na rede, não é ficar volume de jogo, isso aí é bem claro. Segurar o time também é relativo, porque o Flamengo perdeu muito gol também, né? Teve bola na trave do Wagner Love, Se o Flamengo, que depois que fez 1-0, faz 2-3, de repente a história do jogo teria sido totalmente outra. A gente estaria hoje aqui dizendo que Joel Santana é maluco, retrancou o time, não sei o quê, chamou o Flamengo pra dentro. Meu amigo, o que decide jogo é resultado. O resultado foi que a vitória. Como foi o jogo do Fluminense com o Vasco, o Fred teve N oportunidades para decidir o jogo contra o Vasco, não decidiu, o Vasco foi lá e conseguiu a vaga nos pênaltis, e o que importa é o resultado. Agora é Vasco Botafogo domingo, vamos ver o que vai dar, confronto de alvinegros na final do Campeonato Carioca, final da Taça Guanabara, na verdade. Primeiro turno, valendo vaga, a primeira equipe que vai ter a vaga, a grande final do Campeonato Carioca nesse ano de 2010. Vou falar sobre o pedalando agora, ciclismo, pedalando de hoje, algumas figurinhas que agitaram o carnaval com as suas bikes. Trocaram a noite pelo dia e o baile de carnaval pela bicicleta. Eu gosto mais de bicicleta do que carnaval. Neste domingo, quem chegou ao Parque das Bicicletas, no Ibirapuera, em São Paulo, foi recebido com colar havaiano e camiseta. É a fantasia deste bloco alternativo, o Carnabike. A ideia é curtir o evento, valorizar o pedal, que é bem útil para a saúde. Os mais caprichosos trouxeram figurino de casa. E você tá fantasiado do quê? Homem-Aranha. De Homem-Aranha? Alegria é a especialidade deles. Mas o teatro não tem nada de palhaçada, é conversa séria. Quem você deve respeitar na ciclofaixa? Pedestre. No Carnabike, a folia é comandada pelo trio biciclétrico. É isso mesmo, como nos trios elétricos de verdade, eles arrastam multidões pelas ruas da cidade. Maravilha, nunca vi isso, pra mim tá sendo legal. E se carnaval é época de fantasias, Dona Terezinha realizou uma. Aos 76 anos, andou pela primeira vez numa bicicleta, mostrando que nunca é tarde para começar.
Não resisti e dar uma voltinha de bicicleta. Pedalando. Apoio Cultural Gibacicle e site Pedalando pela Paz. Saiba tudo sobre o roteiro dos pedais na região. Respeite o ciclista. Muito bem, estamos de volta com o Liceu TV Esporte. O departamento aqui de esportes da cidade inicia hoje um processo que pode alavancar o esporte na cidade. O projeto Fundação Municipal será votado hoje na Câmara de Vereadores. E se tudo correr como esperado, é possível que a fundação seja criada ainda no mês de março. Daqui a pouco nós vamos exibir uma matéria falando sobre a fundação e o Matheus comenta sobre esse assunto. Hoje acontece a primeira sessão da Câmara de Vereadores aqui de Tubarão nesse ano de 2010 e já existe a possibilidade que já estava se arrastando desde o final do ano passado de ser enfim apresentada aí o projeto que já foi mais do que discutido em audiência pública e tudo mais, da criação da Fundação Municipal de Esportes, né? Da Fundação Tubaronense de Esportes, é o nome exato que seria dado aí à instituição, que aí facilitaria todo o projeto do governo Manuel Bertoncini, que foi eleito em 2008 e já teve um ano de mandato, para a área esportiva passa por isso, que é de criar uma maior independência para o setor responsável pelo esporte da cidade, que hoje é a Comissão Municipal de Esportes, futuramente deve ser a Fundação, criar uma autonomia maior para afirmar parcerias com o governo federal, o governo estadual e principalmente com a iniciativa privada. Enfim, a meta é essa enquanto a fundação. Tem gente que acha que a fundação não é o ideal e tudo mais. Só que é uma decisão de governo tomada e isso vai acontecer. Sendo que isso vai acontecer, que seja o mais cedo possível para que não aconteça por mais tempo que aconteceu em 2009, que é o fato de a gente ter uma comissão que está perto de ser extinta, que portanto não age ou não age tanto quanto seria o normal, e a fundação, que não existe no papel, então também não pode agir nada, fica uma situação muito indefinida e existe uma demanda muito grande de esporte em Tubarão, principalmente porque esse ano é ano de OLES, que a gente precisa reestruturar as nossas praças esportivas aqui da cidade, ginásio Otto Verschutt, o caso mais clássico, né? E também a preparação de equipes. Tubarão precisa ter equipes competitivas para não dar vexame em casa. Tá certo, vamos trazer então uma matéria falando sobre a fundação e vamos botar no ar para o pessoal. Hoje acontece a primeira sessão da Câmara de Vereadores do ano. Entre os projetos de lei apresentados está o da Fundação Municipal de Esportes. O projeto iniciou em janeiro do ano passado, mas em virtude de questões orçamentárias da Prefeitura, precisou ser engavetado por um período. O encaminhamento formal do projeto será dado hoje aos vereadores, que terão um prazo de 30 dias para avaliar e discutir internamente a viabilidade. A votação do projeto acontece ao fim desse período. Se o resultado for positivo, o processo passa então para as mãos do prefeito Manuel Bertoncini, que vai sancionar a lei, ou seja, colocá-la em prática. Com a criação da FME prevista para o fim de março, a Secretaria de Esportes e a CME serão extintas. Haverá mais autonomia na administração do esporte na cidade e ainda facilidade da busca de recursos. Segundo Alexandre Zabotti, o responsável pela formulação do projeto, o Departamento de Esportes de Tubarão tende a crescer e dar um salto de até 30 anos.